como está pesquisando pelo início da palavra que você digitar e pelo final da palavra, utilizando fórmulas Start With e End With do Power Apps. É o que você vai aprender na aula de hoje. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Aqui, nessa entrada de texto, observe, ó, eu vou estar pesquisando aqui, por exemplo, pela cidade ou pelo bairro. Então, se eu digitar aqui, ó, for, observe que conforme eu digite, já aparece algo relacionado ao que eu digitei, ó. Aqui eu estou pesquisando, no caso, pela cidade. Se eu digitar aqui, ó, bar, observe que agora eu estou pesquisando pelo bairro. Aqui aprendemos utilizando uma fórmula dentro do meu gallery, utilizando a função search. Então aqui eu estou pesquisando, ó, no início do que eu digitar, ou no meio ou no fim. Então a função search vai servir tanto no início, como no meio, como no final. Aí eu posso estar pesquisando por uma ou mais colunas simultaneamente. Na aula de hoje, eu vou utilizar uma outra função de pesquisa, que é a Start With e a End With. Então aqui, ó, dentro da documentação do Power Apps, tem aqui a sintaxe, ó, como é que funciona a função, ó, End With, texto, o end texto, ou seja, ele vai pesquisar no final do texto, e tem aqui, observe, ó, tem a função Start With, e aqui ele passa aqui os parâmetros, ó, observe, ó, tanto para o End With como Start With, ó. Então aqui eu passo o texto e depois eu passo aqui a função que eu estarei pesquisando, o que eu estarei pesquisando, ó. Então vamos aqui à prática, ó. Eu vou apagar isso daqui, eu vou deixar comentado, ó. Observe que vai sumir aqui meus valores. Se eu passar aqui a minha fonte de dados, que no caso é a minha TB cadastro 1, novamente vai voltar a aparecer aqui os valores que eu tenho aqui da minha base de dados, aqui na minha gallery. Então, como é que eu faço aqui, ó? Se eu passar simplesmente só a função, ó, start, ó, observe, ó, start with, aqui eu informar a minha fonte de dados e passar aqui, ó, por exemplo, ó, ponto e vírgula, como é o nome aqui dessa caixa de texto, ó. Deixa eu só pegar aqui o nome dela. Observe que o nome dela, ó, txt busca, ó. Observe, ó. Então, se eu copiar aqui, ó, o nome desse objeto, voltar aqui para a minha gallery, passar aqui meu objeto, ponto text, e fechar aqui o meu parênteses, observe que ele não vai reconhecer, ó. Se eu colocar aqui o cursor sobre ele, ó, observe, ó, ele me passa aqui a cadeia de caracteres inicial, a função retorna verdadeiro se o texto se inicia ou com essa cadeia de caracteres. Então aqui, basicamente, ela não está fazendo muita coisa. Observe, ó. Então, para que a gente possa utilizar essa função, eu vou combinar com a função filter. Então, eu vou estar fazendo um filtro aqui na minha base de dados. Então, como é que eu faço isso aqui, ó? Observe, ó. Eu vou passar aqui a função, ó, filter. Observe que eu vou aqui, ó, vou melhorar aqui a sintaxe, ó, filter, aqui a minha função Start With. Observe que eu vou remover daqui, ó, a minha fonte de dados. Eu vou colocar minha fonte de dados bem aqui, ó, junto à função filter, ponto e vírgula. E observe que agora ele só está reclamando aqui desse texto abaixo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Observe que aqui eu vou passar o quê? Eu vou passar a coluna a qual eu quero estar pesquisando. Então, por exemplo, eu quero pesquisar por cidade, ó. Observe, ó, por cidade. E observe que agora, ó, vejamos, ele está reclamando aqui possivelmente apenas de um parêntese, ó. Então, deixa eu colocar aqui um parêntese. E agora sim, ó, observe como é que ficou a nossa estrutura, ó. A filter combinado com a função Start With, ó. Então, vamos aqui fazer um teste, ó. Vou apagar isso daqui. Vai trazer todas as informações. Lembrando que aqui eu estou pesquisando pela cidade. Então, se eu digitar aqui, ó, for, observe que ele encontrou, ó, Fortaleza. Se eu apagar, suponhamos que eu não saiba o início da cidade, eu saiba o final da cidade. Então, se eu digitar isso aqui, ó, ZAR, ele não vai retornar. Aqui não é igual a função search, que pesquisa tanto no início, como no meio, como no final.
Então, que ele só está pensando pelo início do que eu digitar, ó. Se por acaso eu quisesse buscar pelo final do que eu digitar, vamos tentar aqui utilizar a AndWhich, ó. Possivelmente vai funcionar. Então, se eu apagar isso aqui, ó, essa função, e utilizar AndWhich, ó, vamos executar aqui a nossa aplicação. Vou apagar o texto digitado e agora eu vou digitar lá usar. Observe que ele encontrou, ó, pelo final da palavra. Ó. Se eu colocar aqui, ó, ESA, se eu colocar ó, lesa, ou seja, de Fortaleza. Ó. Se eu colocar um O, observe que basicamente ele não encontrou. Agora, se eu botar aqui um acento agudo e um O, ele encontrou porque, ó, essa cidade contém aqui, ó, um O com acento agudo, ó, Icó. Então, aqui aprendemos a utilizar as fórmulas StartWhich e AndWhich combinadas com a função filter do Power Apps. Eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei. E lhe convido, caso ainda não seja inscrito, se junte aos mais de 38.348 inscritos que têm aprendido Excel e Power Apps de forma gratuita. Se inscreva agora para não perder nenhuma aula gratuita.